Olá, meu nome é Jorge Gaia Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Deneste, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Olá! Olha, o material que a gente tem em mãos hoje é. Nossa, é daqueles que fazem a gente coçar a cabeça e repensar muita coisa. Com certeza. É um tema bem denso, bem provocador. Exato. Vamos falar sobre os famosos planos misteriosos de Deus. Mas, assim, por um ângulo que talvez muita gente nunca tenha considerado. Uma lente bem mais crítica, né? Isso, uma lente super crítica, analítica. As nossas fontes são uma série de artigos e também um vídeo do Jorge Guerra Pires. E ele não alivia, não. Não mesmo. Ele pega várias histórias bíblicas famosas e as coloca sobre um microscópio, mostrando como elas parecem bater de frente com a ideia de um Deus que é, ao mesmo tempo, onisciente, todo-poderoso e bom. Uhum. Então, a nossa missão hoje é mergulhar fundo nessas questões, tipo, por que um Deus que sabe tudo precisa fazer testes? Por que tantos planos divinos acabam, sabe, em tragédia para inocentes? E o mais importante, Será que existe outra forma de ler essas histórias? exatamente essa é a pergunta. Pois é, e a proposta central das fontes não é simplesmente criticar por criticar, mas oferecer uma nova perspectiva. Certo. O autor sugere que talvez o erro seja ler essas narrativas como um registro histórico literal das ações de Deus. A ideia dele é que essas são, na verdade, construções humanas. Tentativas de dar sentido a coisas complicadas. Exatamente. Tentativas de dar sentido a um mundo caótico, a eventos trágicos. Ele usa uma expressão ótima: engenharia reversa. Engenharia reversa, gostei disso. É como se as pessoas olhassem para uma catástrofe, um evento inexplicável, e, a partir do resultado final, construíssem uma história para trás, sabe? Atribuindo tudo a um plano divino. Faz todo sentido, é como encontrar a resposta e depois inventar a pergunta. Certo, vamos começar a desempacotar isso. Vamos lá. O primeiro ponto que as fontes levantam, e que é um verdadeiro nó na cabeça, é esse paradoxo dos testes. O exemplo clássico que todo mundo conhece, Adão e Eva. Sim. Se Deus é onisciente, ele sabia, antes mesmo de criar o jardim, que eles comeriam o fruto. Então, por que colocar a árvore lá?
A fonte descreve isso quase como uma armadilha com resultado garantido. É o ponto de partida perfeito para essa análise. A fonte argumenta que, se você leva a onisciência a sério, o teste não tem propósito informativo nenhum para Deus. Ele não está descobrindo nada novo. Nada. E esse padrão se repete de formas ainda mais dramáticas. Pense na história de Abraão, quando Deus pede que ele sacrifique Isaque. É uma das narrativas mais angustiantes da Bíblia. Sem dúvida. É de embrulhar o estômago só de pensar na cena. E a pergunta que a fonte faz é: qual a necessidade de levar um pai ao extremo do trauma psicológico, do trauma emocional? De fazê-lo subir uma montanha com uma faca para matar o próprio filho. Isso. Se Deus já sabia, com 100% de certeza, que a fé de Abraão era inabalável, do ponto de vista divino, o teste é redundante. Mas do ponto de vista humano, a história é poderosíssima. Aí é que entra a tal da engenharia reversa. A fonte sugere que a história não é sobre Deus testando Abraão. É sobre os seres humanos tentando entender e justificar o conceito de fé absoluta. Como se fosse uma pergunta: como você representa uma fé que está disposta a tudo? Exato. E para responder, você cria uma história que leva essa ideia às últimas consequências. Entendi. Então a fonte está dizendo que o poder da história não está no comando de Deus, mas em como uma comunidade processa a ideia de uma fé cega diante de uma escolha impossível. Precisamente. A história vira um veículo para uma lição moral, não um fato. Torna-se um arquétipo, um símbolo da fé total. E isso aparece em outros lugares também. Sim, em menor escala, como com Gideão, no livro de Juízes. Ele precisa liderar Israel em batalha, mas está inseguro. Então ele pede a Deus uma série de provas, sabe? A história do velo de lã. Essa mesma. O velo que fica molhado em chão seco e depois o contrário. De novo, a fonte pergunta: por que um Deus todo-poderoso precisa ser submetido a um teste de validação por um humano? A resposta, imagino, é que a história é sobre a nossa insegurança, não sobre Deus. É sobre a insegurança humana e a nossa necessidade de certeza, mais do que sobre a metodologia de Deus. Mas espere, tem um caso que a fonte cita que vai além. É o censo do rei Davi. Em 2 Samuel 24, o texto diz que Deus, irritado com Israel, incita Davi a fazer um censo. O que era visto como pecado. Exato. Davi faz, e aí Deus o pune severamente por ter feito o que ele mesmo o incitou a fazer. O castigo é uma praga que mata 70 mil pessoas. Nossa. Isso parece uma contradição gritante. A fonte oferece alguma explicação de por que os escritores bíblicos incluiriam uma história que pinta Deus de uma forma tão maquiavélica? Essa é a questão de $1 milhão. E a análise da fonte é fascinante. O autor sugere que histórias como essa podem ser tentativas de justificar uma catástrofe real e inexplicável. Como uma epidemia de verdade. Exatamente. Uma epidemia que de fato matou milhares de pessoas. Como explicar um evento desses? Em vez de dizer foi o acaso ou foram condições sanitárias ruins, a narrativa religiosa da época precisava de uma causa divina. precisava. Então cria-se uma história complexa envolvendo o pecado do rei, que por sua vez foi provocado por Deus. É uma lógica teológica assim bem tortuosa. Mas que cumpre uma função. Cumpre. Dar um porquê, um sentido a um sofrimento em massa que de outra forma seria insuportavelmente aleatório. No fim, a conclusão da fonte sobre todos esses testes é a mesma. Eles dizem mais sobre quem os escreveu do que sobre quem foi testado. Ok. Se esses testes são narrativas humanas para justificar eventos, isso me faz pensar em eventos ainda maiores, onde o sofrimento não é individual, como o de Abraão, mas coletivo. As fontes falam sobre isso também, certo? Como o dilúvio, por exemplo. Falam e muito. Esse é o segundo grande pilar da crítica. Os planos divinos que envolvem punição em massa. O dilúvio é o caso de estudo principal. E a análise é em que sentido? O autor ataca em duas frentes: a ética e a eficácia. A questão ética é óbvia. Afogar toda a humanidade e todos os animais, incluindo bebês e crianças que não tinham como pecar, é uma solução de uma brutalidade desproporcional. É a punição coletiva levada ao extremo. Não se pune o indivíduo pelo seu erro
se apaga o tabuleiro inteiro. Exato. Mas o ponto talvez mais forte da crítica é sobre a ineficácia do plano. O objetivo era dar um reset no mundo, limpar a maldade da Terra, certo? Certo. Mas o que acontece logo depois? A humanidade, descendente do justo Noé, volta a errar quase que imediatamente. A Torre de Babel. Por exemplo, um ato de arrogância contra Deus. Ou seja, a solução radical e violenta do dilúvio não resolveu o problema fundamental do comportamento humano. Então, como plano, foi um fracasso. Um fracasso espetacular, segundo a fonte. A pergunta é, um ser onipotente não poderia ter pensado em uma solução melhor e mais duradoura? Isso me lembra das 10 pragas do Egito. As fontes também mencionam isso, né? É outro caso de sofrimento em massa para atingir um objetivo. Sim, e com um agravante que a fonte faz questão de sublinhar. O sofrimento foi imposto a toda a nação egípcia, de civis a crianças, por causa da teimosia de um único líder, o faraó. Mas o texto bíblico tem aquele detalhe. O detalhe curioso. O texto diz repetidas vezes que o próprio Deus endurecia o coração do faraó. Peraí, então a fonte está dizendo que Deus, em essência, criava o obstáculo que ele mesmo precisava superar com violência? É isso. Ele tornava o faraó teimoso para ter um motivo para mandar a próxima praga. Essa é exatamente a leitura crítica que a fonte apresenta. A narrativa se desenrola como se Deus estivesse mais interessado numa demonstração espetacular de poder do que numa libertação rápida e eficiente dos hebreus. E o faraó se torna um fantoche. Um fantoche num teatro divino, o que mina a ideia de livre-arbítrio que é tão central em outras partes da teologia. E quem paga o preço é o povo egípcio. E tem mais exemplos, imagino. A fonte também menciona a queda de Jericó, com a ordem de aniquilar todos os habitantes, e a destruição de Sodoma e Gomorra. E nesse caso de Sodoma e Gomorra tem uma ironia, não é? Uma ironia terrível que o autor aponta. Ló, o único homem considerado justo o suficiente para ser salvo, logo após a fuga, se envolve em incesto com as filhas. Nossa! A pergunta que a fonte deixa no ar é: que tipo de limpeza moral foi essa, se o único sobrevivente que importava imediatamente cai em desgraça? É um ponto forte? A conclusão parece ser que esses planos, quando analisados friamente, se parecem mais com as estratégias de um general da Idade do Bronze. Brutais, coletivas. E de eficácia duvidosa, do que com a sabedoria de uma entidade perfeita. Exatamente. A crítica é que esses relatos refletem a moralidade e a compreensão de mundo da época em que foram escritos, não necessariamente a natureza de Deus. Certo. E é aqui que a discussão dá uma virada completa, né? Uma das fontes, o vídeo, sai da teologia e entra num campo totalmente diferente para explicar os planos misteriosos. A estatística. Exato, a estatística. Sim, e essa é a parte que para mim é a mais provocadora. O autor do vídeo levanta uma hipótese ousada. Que seria? A de que a própria ideia de que tudo na vida segue um plano divino pré-determinado pode ter sido um obstáculo histórico ao desenvolvimento do pensamento estatístico e probabilístico. Faz sentido. Se tudo é vontade de Deus, não há espaço para o acaso, para a aleatoriedade. Exatamente. E para desenvolver isso, ele introduz um conceito da matemática chamado processo estocástico. Nome complicado. O nome é complicado, mas a ideia é bem intuitiva. Um processo estocástico é um sistema que evolui no tempo de uma forma que tem um componente aleatório. O resultado final não é pré-determinado. Ele dá algum exemplo? Dá uma analogia visual muito boa. O movimento browniano. Sabe quando um raio de sol entra num quarto escuro e a gente vê partículas de poeira dançando no ar de forma caótica? Claro, parece que elas têm vida própria. Aquele movimento parece aleatório porque as minúsculas partículas de poeira estão sendo bombardeadas por milhões de moléculas de ar, que são invisíveis para nós. São tantas colisões, de tantas direções que é impossível prever o caminho de uma única partícula. E a vida seria assim. A vida, argumenta a fonte, é muito mais parecida com essa dança de poeira do que com uma linha de trem com destino fixo. Entendi. Então é como tentar prever exatamente para onde uma única folha vai voar num vendaval. Impossível. Mas a fonte aplica isso à vida humana como um todo. Sim. A outra analogia é a bolsa de valores. O gráfico de uma ação parece um eletrocardiograma maluco subindo e descendo sem uma lógica clara. Porque são muitas variáveis. Milhões de pessoas comprando e vendendo baseadas em informações, medos, boatos, esperanças. O resultado agregado é um pardão caótico, imprevisível a curto prazo. A vida de uma pessoa é assim, sabe? Uma combinação de coisas.
Genética, ambiente, decisões próprias, decisões dos outros, acidentes, sorte, azar. É um processo estocástico. E a fonte conecta isso com a religião de uma forma bem direta, com o exemplo do diagnóstico médico. Exato. Uma pessoa recebe a notícia de que tem uma doença terminal e, sei lá, 2 meses de vida. Mas contra todas as estatísticas, ela sobrevive por mais 10 anos. E a reação quase universal é: Foi um milagre, Deus tinha um plano para mim. e aí que entra o pulo do gato do autor. Ele traz para a conversa os conceitos de erro tipo 1 e erro tipo 2 da estatística, muito usados em medicina. Explica isso um pouco melhor. Um médico, ao dar um prognóstico, está trabalhando com probabilidades e não com certezas. Ele pode errar para mais ou para menos. O prognóstico de 2 meses é uma média estatística. Mas sempre vai ter gente fora da média. Sempre haverá pessoas nos extremos da curva. Algumas que vivem menos, outras que vivem muito mais. O que a fonte argumenta é que a nossa mente tem uma dificuldade enorme em aceitar o acaso. Então, quando um evento de baixa probabilidade acontece, como sobreviver a um diagnóstico terrível, nós o tiramos da caixinha da estatística e o colocamos na caixinha do milagre. A gente preenche o vazio da incerteza com uma narrativa de intervenção divina. Perfeito! É exatamente isso. O que nos leva ao caso de Jó. O vídeo usa Jó como exemplo supremo de como essa lógica funciona, justificando o sofrimento mais absurdo como parte de um plano que a gente não pode entender. Exato. A história de Jó, em resumo, é uma aposta entre Deus e o diabo para ver se a fé de Jó resistiria ao sofrimento extremo. E para resolver essa disputa cósmica, A família de Jó é morta, sua saúde é destruída, seus bens são perdidos, ele é torturado para provar um ponto. a análise da fonte sobre isso deve ser forte. É demolidora. O autor diz que histórias como essa não foram feitas para serem questionadas criticamente. Elas são um pacote fechado. Vêm com a história e a interpretação embutida. A lição é: confie em Deus mesmo sem entender. Tentar analisar a lógica por trás disso seria perder o ponto da história segundo a própria história. Precisamente. Se você tenta aplicar a lógica, a história desmorona. O que emerge não é um Deus justo, mas um ser que, para ganhar uma aposta, submete seu servo mais fiel a uma tortura indescritível. É um ato de humilhação divina e não de humildade humana. Exatamente. E isso revela, segundo a fonte, a estrutura perfeita do argumento dos planos misteriosos. É um sistema que, como diz o autor, não foi feito para perder. Como assim? Se algo bom acontece com você, é uma benção de Deus. Se algo horrível acontece, é um teste de fé. Ou é porque os caminhos de Deus são insondáveis. Ah, entendi. Não há resultado possível que possa quebrar essa lógica. Nenhum. O acaso, o sofrimento sem sentido, a aleatoriedade da vida, tudo é reempacotado e vendido como parte de um design maior e incompreensível. Uau! Ok, vamos juntar as peças então. O que a gente viu hoje nas fontes foi um desafio bem direto à leitura literal de muitas dessas histórias. Primeiro, a ideia de que os testes de um Deus onisciente são, na verdade, narrativas humanas para explorar conceitos como fé e para justificar tragédias. Isso. Depois, vimos a crítica ética e de eficácia aos grandes planos divinos que envolvem punição em massa, como o dilúvio. Que parecem mais reflexos de uma moralidade antiga do que de uma sabedoria atemporal. E, por fim, a proposta de uma lente alternativa para tudo isso. Em vez de um plano misterioso, talvez o que a gente esteja vendo seja simplesmente a natureza aleatória e probabilística da vida, que a nossa psicologia insiste em transformar numa história com propósito. A conclusão das fontes, então, é que essas narrativas milenares talvez nos digam muito mais sobre a mente humana, nossa necessidade profunda de encontrar padrões, de criar explicações para o sofrimento, de dar sentido ao caos, do que sobre as ações literais de uma divindade. É a engenharia reversa que a gente falou no começo. Exatamente essa a síntese. Nós vemos o resultado, a vida, com suas alegrias e principalmente suas dores, e construímos a história de um planejador por trás de tudo. E isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve.
uma ideia que fica martelando depois de analisar tudo isso. Se essa nossa tendência de ver um plano e um propósito em eventos que podem ser puramente aleatórios é tão forte, tão presente na religião, em que outras áreas da nossa vida, na nossa carreira, na política, nos nossos relacionamentos pessoais, essa mesma necessidade de criar uma narrativa coerente pode estar nos impedindo de ver a realidade como ela é, com toda a sua complexidade e às vezes com sua total falta de sentido.